Olá, que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Vamos juntos mergulhar na África entre os séculos 12 e 16, uma era de impérios poderosíssimos, comércio global a todo vapor e uma cultura vibrante que com certeza vai surpreender muita gente. Para pensar um pouquinho, o que surge na imaginação? As caravelas europeias? A Renascença? Talvez os impérios Azteca e Inca nas Américas? Sim, claro, tudo isso é super importante. Mas tem uma peça-chave nesse quebra-cabeça global que muitas vezes fica de fora. E olha, não é achismo não. Os documentos da época mostram isso claramente. Longe de ser um continente isolado, a África era um verdadeiro epicentro do comércio internacional, um lugar de uma riqueza e de um dinamismo que atraiu o resto do mundo. Tá. Mas como é que essa conexão toda funcionava na prática, né? Para a gente entender essa era, primeiro a gente precisa ter uma ideia da escala das coisas. Não estamos falando de vilarejos isolados, mas de um continente inteiro em constante movimento. A dimensão disso é simplesmente impressionante, né? Imagina só, um comerciante podia viajar da África Oriental até a Índia e se sentir em casa. O Oceano Índico funcionava como uma imensa avenida, um mar islâmico que não só conectava continentes, mas que transportava mercadorias, tecnologia e, claro, muitas ideias. E é claro que toda essa conexão, toda essa riqueza, permitiu o surgimento de estados gigantescos. Vamos dar uma olhada agora em algumas das verdadeiras superpotências que dominavam o cenário político da época. Olha que interessante essa comparação. De um lado, o Império Almohada, que unificou o norte da África e foi até a Espanha. Do outro, o Império do Mali, controlando as rotas de ouro e sal do Saara. São dois gigantes, cada um com sua base de poder, mostrando uma capacidade de organização e influência que era, sem dúvida, de nível global. Essa citação de um cronista da época é simplesmente incrível. O que ele está dizendo é que a população do Mali, por maior que fosse, era só uma pequena mancha branca no dorso de uma vaca preta em comparação com os outros povos ao redor. Dá para ter uma noção da escala? A vastidão, a densidade populacional da África Ocidental era algo monumental. E não para por aí, viu? Por todo o continente, grandes estados floresciam. Dá uma olhada. O Império Songhai, com uma administração super sofisticada. Mais ao centro, Kanem-Borno, controlando o comércio vital do Saara. E na costa leste, a cidade Swahili, verdadeiros portos cosmopolitas que eram as janelas para o mundo. Mas claro, a história não é feita só de poder e dinheiro, né? Esses impérios também foram o berço de uma produção cultural e de um conhecimento espetaculares. Vamos ver alguns exemplos que são de cair o queixo. A arte almohada é de tirar o fôlego. É considerado o auge da arte muçulmana no Ocidente. A grandiosidade, a riqueza de detalhes, eles criaram monumentos que deixam a gente de queixo caído até hoje, ligando de forma inseparável a história da arquitetura africana à da Europa. Agora se prepara, porque isso aqui é uma coisa raríssima na história da arte mundial. Pensa bem, na mesma cultura, às vezes na mesma tumba, os arqueólogos encontram esculturas super realistas de uma beleza serena bem ao lado de peças quase totalmente abstratas. Isso mostra uma complexidade de pensamento e uma habilidade técnica que são sinceramente geniais. E se a arte já impressiona, o impacto intelectual é absurdo. Averroes, um filósofo do Império Almohada, tentou harmonizar fé e razão de uma forma tão poderosa que literalmente chacoalhou a Europa. Suas ideias deram origem ao averroísmo. Para se ter uma ideia, Tomás de Aquino, um pilar da teologia cristã, cita ele mais de 500 vezes. É uma conexão direta do pensamento africano com o coração da filosofia europeia. Ok, mas de onde vinha o dinheiro para bancar toda essa grandiosidade? Tanto o poder político quanto a explosão cultural. A resposta está nas incríveis e complexas redes de comércio que cortavam o continente. Pensa no motor, um motor econômico poderoso. Esse era o comércio transariano, e era um sistema engenhoso. O sal, tirado em placas gigantes no meio do deserto, era essencial para conservar comida e para a saúde num clima quente. E esse sal valia literalmente seu peso em ouro, que era abundante mais ao sul. Conectar esses dois pontos através do deserto mais hostil do planeta gerou uma riqueza que hoje é difícil até de imaginar. E olha só a complexidade da coisa. Não era só sal e ouro, não. A gente vê aqui múltiplas redes todas interligadas. Ouro e marfim saíam pela costa Swahili e eram trocados por porcelana da China. E internamente, na África Ocidental, usavam búzios como moeda para negociar cobre e peixe seco.
Era uma economia globalizada, dinâmica e muito, muito sofisticada. 100 mil. É isso mesmo. No século XIV, a capital do Mali, Niani, tinha uma população estimada em 100 mil pessoas. Isso colocava a cidade no mesmo patamar de Londres ou Paris na época. Um centro urbano vibrante, cosmopolita, movido por todo esse comércio global. Bem, a gente está chegando no final desse período e as coisas estão prestes a mudar. E mudar drasticamente. Um mundo construído ao longo de séculos estava para colidir com uma nova força que vinha do oceano. E nada seria como antes. Essa história aqui é fantástica, sério. Relatos da época contam que o imperador do Mali, antecessor do famoso Mansa Musa, era tão fascinado pelo oceano que mandou uma frota gigantesca para descobrir o que tinha do outro lado. Eles não viam o Atlântico como uma barreira, mas como um caminho a ser descoberto. Que mentalidade, hein? E enquanto isso, os europeus tentavam desesperadamente chegar à mesma costa, só que por outro caminho. E não foi nada fácil. Por mais de um século, o Cabo Bojador foi uma barreira quase intransponível. A chegada dos portugueses não foi um evento repentino, mas sim um processo lento, gradual e cheio de desafios. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Quando os europeus chegaram em força, especialmente na costa Swahili, não foi um encontro pacífico. Eram navios de guerra com canhões, uma força que era percebida como invencível. Cidades como Kilwa foram saqueadas, frotas comerciais destruídas. A civilização Swahili, construída por séculos, nunca se recuperou totalmente. Foi uma disrupção brutal e violenta. Então, no fim, a história que se desenha não é de um continente descoberto, né? É de um centro global vibrante que colide com outra potência em expansão. Essa intersecção, muitas vezes violenta, mudaria o curso da história para sempre. A pergunta que fica para a gente pensar é como esse momento reconfigurou não apenas a África, mas o mundo inteiro. Obrigado pela companhia.